Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um Havruta Chats. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na Parashat Re'ei, um texto que, olha, apesar de milenar, tem uma sabedoria que parece ter sido escrita para os dias de hoje. Vamos falar sobre as escolhas que definem quem a gente é. A Paraxá já começa com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Ela vai direto ao ponto. A vida é sobre escolha. Não se trata de um destino passivo, algo que simplesmente acontece com a gente. Não, é um caminho que nós escolhemos trilhar ativamente. A bênção e a maldição não são prêmios ou castigos que vêm de fora, mas sim as consequências diretas do que a gente faz. E essa é a grande pergunta, certo? Como é que essa ideia tão antiga se encaixa nos nossos dilemas de hoje? Nas decisões de carreira, nos relacionamentos, em meio a um mundo que não para de nos oferecer 1 milhão de opções e distrações a cada segundo. É isso que a gente vai explorar. Ok, vamos começar a desvendar isso. A Paraxá nos dá uma pista fundamental para fazer a escolha certa. E a chave não está em uma única ação, mas na combinação de duas coisas muito importantes: ver e ouvir. E como a gente vai ver, elas são bem diferentes uma da outra. Olha só que interessante essa distinção. Re'ei, que é o nosso ver, é sobre ter a visão ampla, sabe, olhar o quadro completo, entender as consequências lá na frente. É a direção geral do mapa. Agora, Shema, que é o ouvir, isso é muito mais profundo. Shema é sobre a atenção focada, a empatia, é internalizar algo de um jeito que te move para a ação. Shema é um conceito gigantesco no judaísmo. No hebraico da Torá, ouvir nunca é um ato passivo. Significa prestar atenção de verdade. Significa se esforçar para entender e, o mais crucial, significa se aproximar. Quando a gente de fato dá ouvidos a alguém, a gente está criando uma ponte, diminuindo a distância. O judaísmo é, na sua essência, uma cultura da escuta. Então, a grande sacada é esta: a visão ampla, o ver, só faz sentido de verdade quando a gente combina com a escuta profunda. É preciso ouvir o outro, ouvir nossos mestres, ouvir aquela vozinha da nossa consciência para conseguir, de fato, enxergar o caminho da bênção. A audição nos dá a visão. Faz sentido, né? Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa escolha toda se manifesta nos nossos valores. A Paraxá fala muito sobre destruir ídolos, e isso, pode apostar, vai muito além de estátuas de pedra. Esse mandamento é, na verdade, um desafio para a gente hoje. Um convite para identificar e confrontar os falsos valores que acabam dominando a nossa vida. É sobre a gente se perguntar: o que é que a gente realmente adora? Ou seja, o que colocamos no centro de tudo? Essa é uma pergunta que, honestamente, todos nós deveremos nos fazer com frequência. O que é que está lá no topo da nossa lista de prioridades? Onde a gente está colocando toda a nossa energia e, no fundo, a nossa fé? E esses ídolos modernos podem ter muitas caras, né? Pode ser o materialismo, a busca exagerada por validação nas redes sociais, colocar o status acima da ética ou até mesmo a nossa dependência da tecnologia. Sempre que algo se torna mais importante do que nossas conexões humanas, do que nossos princípios, isso vira um falso Deus. A Paraxá nos chama para quebrar esses altares e focar no que realmente importa. E essa luta interna contra os falsos valores nos leva direto, sem escalas, para nossa responsabilidade com o mundo lá fora. Porque a escolha pela bênção não é só sobre a gente, é sobre como a gente trata os outros. Pessoal, esse versículo é uma das ordens mais poderosas de justiça social da Torá inteira. É um chamado direto, reto, para compaixão e para ação. É uma proibição da indiferença. Num mundo que muitas vezes parece premiar a apatia, Re'ei nos grita para agir. E aqui a Torá nos mostra uma tensão muito realista. De um lado, o ideal, o sonho, uma sociedade sem pobreza. Do outro, a realidade nua e crua. O necessitado nunca cessará da terra. Mas para aí, isso não é uma contradição? É um chamado constante para a nossa responsabilidade. É justamente porque a necessidade nunca acaba que a nossa obrigação de ajudar também é permanente. E esse é o ponto-chave. O mandamento é dito na segunda pessoa do singular: tu não endurecerás o teu coração. A responsabilidade não é de uma sociedade anônima, não é do governo, não é do vizinho, é minha e é sua. É uma obrigação direta, pessoal, que não dá para transferir.
E por falar em conexão e responsabilidade, eu queria fazer um convite. Se essa nossa conversa está fazendo sentido para você, ajude ela a chegar a mais pessoas. Se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um comentário, tudo isso ajuda demais o vídeo a chegar para mais gente. E claro, compartilha com seus grupos e amigos. Para ficar ainda mais perto da gente, siga-nos no Instagram, Chavruta Chats, e entre nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp. Os links estão todos aqui na descrição. Sua participação fortalece muito o nosso trabalho. Agora, para a gente ir fechando, vamos amarrar todos esses temas e entender como viver uma vida com mais propósito e com mais alegria. Sim, alegria! A Paraxá nos ensina algo muito profundo sobre a alegria. Nas festas, nas celebrações, a gente é ordenado explicitamente a incluir os mais vulneráveis, o estrangeiro, o órfão, a viúva. A Torá nos mostra que a alegria de verdade não é um ato egoísta. Pelo contrário, ela se multiplica quando é compartilhada. A felicidade autêntica nasce da generosidade. Então, para a gente resumir essa nossa jornada de hoje, o caminho para a bênção pode ser visto nesses 3 passos bem claros. Primeiro, veja o quadro geral, entenda as escolhas que a vida te apresenta. Segundo, ouça profundamente as necessidades dos outros e a sua própria consciência. E terceiro, e talvez o mais importante, transforme essa visão e essa escuta em ação, agindo com justiça e generosidade. E a gente termina com essa pergunta que não há só para bonito, não. É um convite real. A Paraxá Re'eh nos ensina que a gente tem o poder de escolher a bênção a cada momento. Então, qual vai ser a sua escolha? Que bem você vai criar e compartilhar com o mundo hoje? Fica aí a reflexão, Shabbat Shalom, e a gente se vê no nosso próximo encontro.